Salve, salve, doutoras e doutores, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um podcast e hoje com uma presença ilustre, minha querida amiga Madelon. Foi a minha mentora profissional, me pegou pela mão no início da carreira, me ensinou a fazer audiência, fazer prazo, me jogaram na fogueira e ela me salvou. Eu devo muito a essa mulher aqui, que aqui está e que hoje veio emprestar um pouquinho de toda a sabedoria dela pra gente. Madi, se apresente aí pro pessoal, por favor. É um prazer imenso estar aqui, né? É a convite do Rodrigo, meu pupilo, né? Exatamente. Começamos juntos, né? Eu já tinha um tempo de formada e tal, Sim. Identifiquei um potencial, né? Sempre muito prestativo, estudioso, né? Interessado, e esse o teu perfil me chamou a atenção, né? E aí, quando fui, né? Precisava de um advogado no escritório do Dr. Tonelotto, que atendia o Banco Itaú, né? Uhum. O primeiro nome que me veio na cabeça foi você, e fez uma boa carreira, né, lá, e trabalhamos juntos, lado a lado. Muitos anos, né? Juntos nessa questão do bancário, né, que aprendemos juntos ali a desenrolar todos os problemas que tinham ali relacionados a Itaú e Banestado, né? Sim. E foi um aprendizado muito importante, muito legal para a gente. Não, mas foi uma época que Itaú comprou o Banestado, né? E que eram muitas audiências, muitos prazos, mas eu tive o privilégio, assim, acho que Deus colocou você no meu caminho, porque é difícil a gente ver uma pessoa assim, né, que pega pela mão, assim. Eu lembro que nas primeiras audiências você foi comigo, falou, ó, vamos fazer audiência, eu sento com você aqui na mesa aqui. Sim. Vocês ficavam botando terror pra mim, até em mim, que vocês falavam assim, eu lembro, esses dias eu tava lembrando, até eu tava viajando, e eu tava lembrando o nome do juiz era o Dr. Dalla Barba, Sim, né? Roberto Dalla Barba. Que naquela época era o terror, era o terror, né? Era o terror. E aí você falava pra mim, ó, se você não se comportar aí, eu vou te colocar na pauta pra fazer uma audiência com o Dalla Barba. Todos os advogados da velha guarda, né? Passaram pelo Dr. Dalla Barba. E aí eu vi esses dias, até acho que o filho dele é juiz agora, né? Eu não cheguei a fazer audiência com ele, mas... Que a gente chama de Dalla Barbinha. Dalla Barbinha. Mas ele é mais tranquilo. Ele é mais tranquilo? Ele é mais tranquilo. Porque eu morria de medo do pai mas dele. Ele era assim, tinha aquele jeito mais austero, assim, né? Mas, assim, não era tudo aquilo, né? Mas quando você falou dessa questão da audiência que pegava na mão, na verdade, eu acho que eu fiz com você, fiz com a nossa amiga, com a Tatiana. Com a Tati. Né? Com a Tati. Lembro dela. Porque não fizeram isso comigo. Não fazem, né? Não fazem. Não fazem com os advogados. Eu vejo, assim, no meu escritório, quando eu tive a oportunidade de ver uma pessoa que tinha um potencial bom, eu fiz isso com algumas pessoas no meu escritório, porque eu lembrava muito de você. Sim. Que antes de ir para o Tonelotto, quando a gente trabalhou junto no Rapner, me jogaram numas fogueiras, né? Sim. De fazer umas audiências e eu não estava preparado. E aí depois era pau, né? Porque fez bobagem. E aí, quando eu fui pro Tonelotto, eu lembro que você falou, não, vamos zerar, põe a bola no chão, não fique traumatizado com esses negócios aí que fizeram. Eu vou com você, eu sento com você nas primeiras audiências, as audiências de instrução, né, tudo, vamos elaborar as perguntas juntos. Entender como é que é o e os processo, macetinhos, né? Porque senão você chega lá, além de você se sentir intimidada, porque a audiência trabalhista é uma audiência mais complexa, não dá para dizer que ela é muito técnica, né? Exato. E se você não está preparado, aquilo... Eu não sei com quem que eu estava conversando esses dias, chega às vezes até a traumatizar a carreira da pessoa. Sim. Atrapalha, porque você diz assim, meu Deus, parece que não, né? Porque são muitos pedidos, né? Muitos pedidos. E ainda mais naquela época ainda, né, isso muito antes de reforma trabalhista, esse tipo de coisa, tinha petição inicial que ia de A a Z os pedidos, né? De A a Z. E aí você tem que saber
tudo que se tinha que perguntar, tudo que se tinha que fazer de prova. E aí você tem que saber o que é matéria de fato, matéria de direito, o que você tem que provar, ônus da prova, tudo. E eu lembro que tudo isso daí se foi me ensinando. E a gente ia conversando, conversava muito, né? E o assunto, o bancário, normalmente os advogados da parte adversa são advogados bem preparados. Sim. Então, assim, você vai enfrentar, né, tanto de um lado como de outro, você vai enfrentar uma demanda complexa. Sim. É uma audiência gostosa de fazer, porque é um nível alto, assim, de ambos os lados, né? Porque o advogado da reclamada acaba, de tanta audiência que ele faz, como era o nosso caso lá no início. E eles pegam uma tarimba ali, você né? fica bom, né? Chega uma hora, você tem que ficar bom. Você faz 3 audiências por dia, todo dia. Todo dia, aquilo é o... Uma hora você aprende, né? Ou pelo amor ou pela dor. Sim, e o advogado do reclamante, ele está defendendo o cliente dele. Quanto melhor ele defender, mais incisivo ele for, melhor vai atender o interesse do cliente. E o advogado reclamado, por sua vez, tem que minimizar, né, aquele prejuízo. Então, as funções são muito bem definidas e aí a briga é feia mesmo. A briga, exatamente, a briga é boa. A briga é boa. E hoje, nosso assunto aqui do dia aqui, vamos conversar sobre a jornada de trabalho do bancário, né? A questão do cargo de confiança, né? O 224, o artigo 224 da CLT, né? E até para colocar um pouquinho para o pessoal, às vezes tem alguém que está assistindo e não é advogado, né? Precisa entender, né? Como é que funciona, né? Então, a CLT, no artigo 224, prevê que a jornada de trabalho do bancário é de 6 horas, né? Todo bancário, trabalhador em bancos, caixa econômicas, né? E casas bancárias, né? enfim. Instituições financeiras, né? E que aí vem outros desdobramentos aí que dá para discutir se enquadra ou não com o bancário. E aí vem no parágrafo 2º desse artigo, diz: as pessoas, os empregados exercentes de cargo de confiança, chefia ou equivalente, a jornada de trabalho é de 8 horas, desde que receba uma gratificação de função não inferior a 1/3, né? E aí a convenção coletiva dos bancários prevê que essa gratificação de função tem que ser de 55%. Né? Só que esse parágrafo 2º, essa classificação do cargo de confiança é muito vaga, né? O que é um cargo de confiança? O que é função de chefia? E ainda por cima coloca o equivalente ainda, que é para embolar mais ainda. Justamente, né? Para ampliar, né, a aplicação. E aí que a gente, né, eu acho que a gente está conversando aqui com a pessoa certa. A Madelon já está... Quantos anos já que você atua? Olha, você é advogada? Eu sou formada há 31 anos. 31 anos. 31 anos de formada, fiz dia 17 agora. Aí. E na advocacia bancária, eu acho que eu devo ter uns 26 anos, mais ou menos. Pegou desde o tempo do... Desde da época que a Justiça do Trabalho era lá na Doutor Favre ainda. Junta de Conciliação e Julgamento. Junta de Conciliação e Julgamento. Juiz classista. Então, assim... e quando eu me deparei com a advocacia bancária, que foi em 97, se não me engano, 97 e 98, que eu peguei a sucessão do Bamerindos para o HSBC. Sim. E que teve toda aquela também boom de ações, né, um volume grande de ações. E aí que eu comecei a entender essa questão do bancário e o porquê que se tinha essa discussão do cargo de confiança. Aí, né, entender que são 2 horas extras a mais se você descaracteriza a função de confiança. E né? todo dia, durante 5 anos... representa economicamente coisa, né? no processo, Exatamente. Tanto para um lado, para o banco que tem que pagar isso, se ele for condenado, e para o reclamante representa um filão, né, que se tem de se ganhar essa chamada 7ª e 8ª hora. Né? Então, assim,
esse é um assunto muito que até 2018 foi um assunto muito recorrente, né? E assim, é o filão mesmo das ações de bancário, né? A ação de bancário que não se discute sétima e oitava, que é de cargo de 6 horas, ela é muito simplificada, quer dizer, você não tem muito, a não ser que tenha uma outra matéria, enfim, uma reintegração, alguma questão diferenciada, mas as horas extras, né, fica de fora. As horas, o cargo de confiança que é o que estraga a pauta dos juízes, né? Porque aí a gente tem que fazer uma briga grande, né? Tanto por parte dos advogados de banco, como eu que faço reclamante, né? Você também. Agora sim. Faz também, né? É a descaracterização dessa função Exatamente. de confiança. E aí o que os bancos fazem, né? Os bancos colocam todo mundo não, mas tirando caixa e alguns outros cargos, é tudo 8 coloca horas. nome de coordenador, gerente. E não necessariamente são, né? Paga gratificação de função, na verdade desdobra o salário da pessoa, né? Sim. E diz que é cargo de 8 horas. E aí depois discute. E até assim, a Constituição favorece, né, isso, porque se pega essas grandes instituições, né, que um banco pequeno já é um banco bilionário. Sim. Já, né? A Constituição diz que só pode reclamar os últimos 5 anos na ação, né? Então é uma vantagem, Vale né? a pena. Vale porque a pena. Quantos clientes a gente pega que... eu trabalhei 20 anos, 25 anos no banco. E aí não pode reclamar, né? Só os últimos 5. Anos. Por outro lado, tem a situação da evolução também, né? Sim. Que foi o que na verdade, o que culminou nesse artigo da CLT, lá de 1943, né? Por quê? Porque as casas bancárias, né, e a atividade do bancário é uma atividade extenuante. Sim. Então, em razão disso, na época que tinha compensação de cheque, então, assim, este bancário de linha de frente, né, ele não poderia trabalhar 8 horas porque é um trabalho muito desgastante. Exato. Em contrapartida, o gerente, se a gente for pela natureza da norma, né, o gerente, ele faz uma função de atendimento ao cliente, só que a gente conhecendo os bancos como a gente conhece, né, que tem uma estipulação de metas, que o mercado é muito agressivo, né, que eles têm digamos assim, um rigor no atendimento, na excelência no atendimento, que eles têm pontuações das agências, e isso serve de elementos para futuras promoções, né? Então, assim, o que eles vendem? Eles vendem um trabalho agressivo, que é um trabalho que tem que vender, você tem que... Meta. E aí também torna esse trabalho extenuante da mesma forma. Exato. Né? Aí ele não se encaixa muito nessa questão da função de chefia ou confiança, porque chefia o gerente não chefia ninguém. Não. Né? Ele o gerente de relacionamento... De relacionamento ele não tem... Não tem, digamos, poderes administrativos sobre os... Ele não tem subordinados. Nem subordinados. Né? Então, assim, a chefia está descartada. E a confiança, em razão da própria situação atual, digamos, do mercado, dos bancos serem sociedades anônimas, que precisam tudo de 2 assinaturas, tudo regulamentado, tudo normatizado, né? Então, assim, o gerente nada mais é do que um operador de checklists, né? Ele tem um roteiro e ele tem que seguir aquelas normas, inclusive emitidas pelo Banco Central, algumas delas, a maioria delas, né? E peculiaridades de um banco para outro, mas em si, eles já têm alçadas todas pré-definidas, tudo. E aí isso é um campo fértil para nós, advogados de reclamante, de explorarmos essa questão e descaracterizarmos essa função de confiança para conseguir as 2 horas extras que no meu ponto de vista, são devidas, são justas. Sim. Né? São justas em razão dessa função, enfim, que é uma função extenuante, é uma função que o bancário ele se excepciona dos demais empregados. Não, comuns, e tanto que agora, né, essa evolução assim que você falou,
a gente vê também pelas doenças relacionadas à categoria dos bancários, sim, né? sim. Porque antes era uma função extenuante de ser repetitivo, de contar dinheiro, essas coisas. A gente pegou, eu lembro Ler, Dort, o pessoal tinha, né, aqui o epicondilite, como é que é? Síndrome do túnel do túnel do carpo, carpo, são pequeno várias. pulso, bursite, né? Bursite. E tinha muita gente que ficava realmente incapacitada, né? Ficava. Eu lembro de ter feito audiência ainda, acho que a gente estava no Toneloto ainda. Uma senhora lá que era do Banestado que não conseguia pentear o cabelo, Sim. né? Porque não conseguia levantar, não tinha força Sim. nem para segurar e nem para fazer esse movimento. Então, realmente era a função era muito mecânica, judiava, né, da pessoa. Judiava. E com essa evolução a gente viu também as mudanças na doença, né? Porque agora o que a gente vê? As doenças são mentais, não são psicológicas, físicas, né? Então, depressão, crise de ansiedade, síndrome burnout, do pânico, burnout, enfim. Então, continua sendo, né? Como você mesmo disse. Continua sendo um ambiente de trabalho. Veja, isso é uma coisa que a gente vivenciou, e eu me lembro muito da época do Bamerindos, HSBC, Banestado. Depois eu peguei agora, recentemente, HSBC Bradesco. E o que acontece? É muito comum você ver o bancário adoecer. Sim. Logo depois que ele é demitido, ou que ele, né, ou ele entra em depressão, aí ele começa a relatar o que se passava dentro da agência, a pressão sofrida, né, questões assim muito nefastas assim pro empregado. Sim. Né? Aí tem aquela questão, uns desenvolvem a doença, outros não desenvolvem. Aqui tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas menos sensíveis, pessoas mais predispostas a desenvolver um pânico, e outros não desenvolvem. Então, assim, válido uma investigação, né, de você fazer uma perícia psicológica e tal. Difícil? Muito difícil. Provar o nexo de causalidade, muito, né, muito difícil. Mas isso não quer dizer que não corra, né, a doença. A gente acompanha isso e é bem recorrente. Exato. É bem recorrente. Isso aí dá um outro podcast que essa questão das doenças profissionais aí dos bancários assim é bastante complexo. Sim. Mas assim, eu tenho visto de uns tempos para cá, acho que até os próprios peritos assim já estão vendo que existe o nexo de causalidade. Porque uns 10 anos atrás era raríssimo de ver. Diziam, tem a depressão, ok, mas não tinha nexo né? de causalidade. Não tinha nexo. Né? Hoje em dia, lá no escritório, a gente já tem conseguido bastante. Alguns, até mais do que eu fico até espantado, assim, de ver, porque nunca mais não, mas também, questão de 10 anos, 5 anos para cá, muito difícil pegar alguém que tenha LER. Difícil, é verdade. É verdade. Agora, muito antigo depressão, agora depressão, pânico. Sabe que até no escritório teve um caso que a cliente desenvolveu obesidade mórbida. Porque o que acontece? Ela, em decorrência da depressão, ela comia. Sim, cada um né? De um jeito. E aí, mas não era do banco, era uma empresa. Ah, é? Era uma empresa e deu o nexo, tudo. Foi um laudo psicológico muito bom. Então. Para nós. E então, porque ela ficou muito perturbada. Você vê a moça. Tem, né? Mas tinha um assédio moral junto. Sim. Tinham mais fatores, né? Sim. Mas é muito comum, é uma questão de saúde mesmo, né? E para você ver que assim é questão de meta, cobrança de meta, né? Aí fala-se mas um gerente de relacionamento tem cargo de confiança. Não tem. A cobrança toda, as pessoas não ficam doentes. Ele tem que dar o resultado. Porque fiquei doente por causa da gestão de pessoas que eu fazia. Não tem essa questão.
né? Talvez o gerente geral faça cobrança, essa né? coordenação do pessoal da área comercial, mas o gerente de relacionamento em si, o tesoureiro, o coordenador, né? Esse pessoal de agência aí que é taxado de cargo de confiança. O gerente administrativo também não que tem nada. Eles imputam a ele, né, uma chefia, porque ele administra os caixas, mas na verdade não administra nada. Ele dá o resultado da parte de serviços da agência. Então, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a parte de serviços ande. Sim. Né, caminhe. E cumpra as metas. Né? Metas da parte de serviços, não da parte comercial. Então, assim, ele é cobrado pela gerência de serviços, gerente geral, pela gerência comercial. Então, assim, é uma reação em cadeia que eles vão sempre estar sendo, né, cobrados com relação à meta, à atuação. E a agência hoje, a agência bancária, virou, vende produto. Sim, né? Qual que é o objetivo da agência? É vender papéis. Sim. Né? É vender papéis. A questão econômica, financeira, de crédito, isso é uma consequência da agência. Mas o objetivo mesmo é vender cada vez mais para o cliente. E tudo é um produto, né? A conta corrente é um produto do banco. Exato. Né? E é tudo sistêmico, né? Sim. É tudo sistêmico. Eles fazem essa questão de venda de produtos também, tá tudo já pré-aprovado no sistema. Tudo. Aí que a gente entra nessa questão do cargo de confiança, que na verdade, às vezes até tem uma remuneração diferenciada, mas isso é em razão de mercado. Não é em razão do cargo, ou que ele tem a caneta, que a gente chama, né, para autorizar aquele crédito. Não, pelo contrário. Na verdade, aquilo passa para um setor de conformidade. Primeiro passa para a área de crédito. A área de crédito vai aprovar aquilo. Né? Nem o gerente geral tem alçada individual dele. Na verdade, a alçada, que a gente diz, a alçada é da agência. Quem é que determina essa alçada? A própria regional. Né? Então, é tudo amarrado. E o próprio gerente geral, né, que fala-se assim, mas ele tem alçada para dizer se vai conceder o crédito ou não. Na verdade, ele tem alçada... Dentro do limite que já deram para ele. E o que... Sim, se for considerar isso um poder, ele avalia se determinado... você pediu um crédito na agência. Ele só vai analisar se vai colocar o teu pedido no sistema. Exatamente. Né? E depende mais do cliente do que do gerente. Porque o cliente tem que ter um histórico que se encaixe naquele perfil daquele crédito. Exato. Né? Então não depende do gerente, depende do... por isso que tem o setor de conformidade. Você vai ver, tem as garantias, a pessoa se enquadra dentro daquele perfil, então vamos liberar o crédito. Se ele não tiver, não libera, mas não é o gerente. Depende mais do cliente, da capacidade econômica do cliente. Sim, relacionamento dele com o banco. Exatamente, dele poder receber aquele crédito do que do próprio gerente. E a própria tecnologia, assim, né? Se for ver hoje em dia, um sistema de banco consegue fazer uma análise de crédito muito melhor do que qualquer ser humano. Com certeza, com certeza. Porque já interliga com o sistema do Banco Central. Claro, ver se tem restritivo, se não tem. Que a pessoa já tem tomado em outras instituições de crédito. Né? Então, a própria tecnologia em si já vai auxiliar nisso. Nossa, eu já ouvi falar assim, de clientes assim, que trabalhavam na parte de TI, essas coisas que analisa até onde que a pessoa mora. Sim. Né? Até onde que... o que tem de... Porque, né, o cliente tem que mandar de vez em quando o imposto de renda para o banco, tudo. Então, assim, já faz uma análise assim de e desonera o gerente dessa responsabilidade. Porque setorizando, né? Sim. Um faz a parte da conformidade, o outro a parte de crédito, o outro analisa se todos os documentos foram entregues. Então, assim, pro gerente, ele vai fazer uma simples recomendação. Ele manda aquele cliente, ele olha, tem isso, isso e isso, tá dentro dessa faixa. Né, essa faixa de valor para o crédito vai ser aprovado, não vai ser aprovado, isso é a área de crédito que vai definir. Né? E outra, se extrapolar aquele limite, o gerente não pode,
Digamos que Não. tenha aprovado 50 mil de crédito, né? Mas o cliente quer 100 mil, né? 100 mil. Exato. Não é o gerente que vai decidir que vai dar 100 mil. No máximo Né? vai reenviar para a área de crédito. Vai reenviar, vai tentar, né? A área de crédito vai Vai analisar e daí vai autorizar. Ó, Exato. seu gerente, o senhor pode, Sim. né? Pode autorizar, mas não é o gerente. Então é mesma muito coisa- equivocada essa... Mesma coisa, taxa de juros, né? Sim, Mas eu tudo fui no engessado. outro banco tá fazendo 2,2, se não cobre, eu tenho que mandar para a área de crédito e mandar. ver se eles me autorizam. Por quê? Porque as operações financeiras, eles são submetidos à auditoria, né? Tem toda a área de compliance do banco. Sim. Então, assim, eles não, digamos, essa autonomia que é vendida, né, para a justiça, existe. ela não existe. Ela não Não. existe, ela é fictícia. Exato. Né? Ela é fictícia. E isso que a gente vê nas decisões, às vezes, que tem muitas decisões que são, digamos, direcionadas só pelo o nome do cargo, ou, digamos, gerente de relacionamento. O entendimento de determinado magistrado é que é 8 horas porque ele tem uma função diferenciada e tal. Mas esses meandros cabe ao advogado Sim. dissecar isso na audiência, se isso lhe for permitido, né? Porque tem juízes que têm um entendimento, aí você vai ter que, né, juridicamente brigar Sim. por isso, né? Exatamente. Dentro do teu limite de atuação ali. Mas cabe a nós, né, operadores do direito, trazer essa realidade. Produzir essa prova, né? Essa prova. E o banco, na sua defesa, ele vai tentar documentalmente, falar da alçada, falar da assinatura autorizada, falar... Que não autoriza nada. não Essa autoriza assinatura nada. autorizada também faz 20 anos que eu escuto falar disso daí. Níveis, né, de assinatura. A Mas assinatura não- do caixa tem um nível, a assinatura do gerente tem outra, mas é que são trabalhos Não fazem diferentes. nada, mas não faz nada com essa assinatura, Sim. né? Eles São juntam trabalhos lá um diferentes. documento que tem um quadro e a assinatura do cidadão Sim. lá. Tá, mas... Qual é o poder sequer que emana? Qual o poder que Nenhum. que dá? Nenhum, Nenhum, né? né? Então, isso é relevante. E continuam, né? Até hoje ainda, se vai fazer audiência, escuta... Assinatura, Bendita. conforme o banco, cada banco tem um perfil, né? O Bradesco costuma explorar muito o nível da assinatura. Sim. Né? A diferença de nível. É. Mas é o que eu sempre falo, né? Que a diferença de nível não é de nível, é de atividade. É. A assinatura do caixa é para autenticar documentos. Exato. Né? A assinatura do gerente, ela está relacionada à parte de crédito. Então, são funções distintas, não quer dizer questão de poder. Né? Sim. Isso não significa poder. Mas tinha uma vez, assim, eu achei engraçado que eu queria ter filmado isso, eu brinquei com o pessoal. Eu tinha uma conta no Bradesco e a gente movimentava bastante essa conta. E aí uma vez a gente teve um processo lá que deu 1 milhão e pouco, depositaram no Bradesco e aí eu tinha que fazer o repasse para o cliente, né? Sim. Da parte dele. E aí nem lembro agora, mas era, sei lá, 1.980.000, um negócio assim que tinha que passar para o cliente. Fez uma fila no caixa, o caixa fez a operação, aí veio o gerente da conta para digitar a senha dele lá, veio o outro gerente, não sei o que, para também digitar a senha. Eu falei... Aí eu brincava com o pessoal até, né? Porque eles sabiam que eu era advogado trabalhista, todo mundo... Eu fiz a ação de acho que quase todo mundo daquela agência lá, era a agência Cardoso de Almeida, em São Paulo. E eu brincava, falei, não, eu tinha que filmar isso aqui para juntar no processo, para o juiz ver como é, que ninguém tem alçada de nada. De nada. Nada. De nada. Porque o caixa fez a operação, aí o sistema pediu que o gerente da minha conta fosse lá verificar, ele também colocou a senha, daí veio um outro gerente, eu não sei se era o operacional, o que era, veio também, colocou a senha, veio a gerente geral, a gerente da agência. Que banco era? Bradesco. Bradesco, é mais Mas assim, umas 4 senhas assim, para fazer uma TED. era pior ainda. Para fazer uma TED. E aí, ok, tem muita fraude, tem muito tudo, mas assim, olha assim, ninguém, para você ver que ninguém tem, porque se até o gerente geral tivesse a alçada que eles dizem, que deu o gerente geral, eles nem enquadram mais no parágrafo 2º 224. Seria o gerente geral 62, né? No 62.2. Mas o gerente geral sozinho, se bastasse a senha dele para autorizar essa... Mas não basta? Não basta. Não basta.
teve que ter 3, 4 senhas ali para liberar uma TED por causa do valor. Então, assim, é um exemplo, verdade, né, de que ninguém tem esse cargo de sim, confiança. E essa legislação, ela está desencaixada da realidade. Tá. Né? Ela está desencaixada da realidade. E aí você, digamos, por isso que tem muitas audiências que às vezes o juiz diz, ai, doutora, audiência de bancário, eles não aguentam mais tratar desse assunto porque, digamos assim, não se encaixa mais dentro da realidade. Né? Então, só que nós temos que fazer o nosso papel. Você não tem como deixar de produzir a prova. E cada juiz já tem o entendimento dele. Sim. Né? Então, tem muitos que nem você falou. Gerente de relacionamento? Eu acho que não tem cargo de confiança. Mas, enfim, ele também tem que obedecer às regras do jogo, né? Do processo. Exatamente. Né? Então, assim, o existe o ônus da prova, tem que fazer... Está dentro do poder discricionário que lhe cabe, né? Aí tem que produzir prova, porque ainda vai para o tribunal ainda também vai analisar. Então, mas assim, a gente vê realmente assim, que se produz a prova, faz aquela audiência de 3 horas de duração, porque houve só o depoimento do reclamante ali, dá quase 1 hora, porque o banco quer desossar o cidadão ali. Sim. E a gente vai, né, tentar tirar alguma coisa do preposto, né? Depois das testemunhas, profissionais, bem preparados. Mas assim, aí você vê que o juiz já tem porque às vezes você sai da audiência e fala, nossa, que prova maravilhosa que eu fiz. Mas não adianta. Você fez para o tribunal a tiramos, prova, né? Não tem cargo de confiança nenhum. O juiz na sentença dá, eu acho que tem, porque tem. Porque ele recebe a gratificação de função. Salário elevado. Pega o pessoal do Safra lá, que tem um salário mais alto, né? Sim. O pessoal de PJ das empresas mais altas, maiores lá. Eles olham muito para a questão salarial, né? Só que assim, não é o que a lei diz, né? Não. A lei não fala em salário. Não fala. Em nenhum momento. Então, o valor do salário não é balizador para se ter a função de confiança bancária ou não. Né? Então, a gente não pode criar situações onde a lei não prevê. Então, assim, se a legislação tá desencaixada, ou se enfim, né, os bancos lucram de alguma forma com isso, né? Cabe a nós defender o interesse do cliente. A legislação nos permite ajuizar as ações e reclamar nesse sentido, né? Exatamente. Então, assim, teve uma mudança, né, significativa com relação aos entendimentos até dessas situações, porque a gente brincava lá no escritório, tá difícil de descaracterizar cargo de confiança. Tá difícil. Aqui no Paraná, né, teve uma mudança bem significativa, então, assim, às vezes a gente conseguia, né, no tribunal, através de uma boa sustentação oral ou tal, né, das provas, mas muitos processos a gente só estava ganhando 7ª e 8ª de casos assim que não eram de agência. E esses gerentes de contas, a gente tinha que ficar brigando e tal. Então, assim, mudou bastante o entendimento. A reforma trabalhista trouxe uma visão mais empresária, né? Para as decisões. E isso prejudicou a classe trabalhadora num todo, né? Especialmente os bancários, né? Sofreram com isso porque você tinha ações ajuizadas até novembro de 2017 em que os bancários, um gerente de contas, um gerente de negócios, ele era certo que ele ganharia a 7ª e 8ª. Aí uma ação ajuizada a partir de novembro, né, de 2017, já com julgamento dentro da égide da lei nova, já os juízes não aplicavam. Então, um colega de trabalho teu ganhava um X naquela ação e você, na tua ação, ganhava muito menos. Exato. E como é que você justifica essa insegurança jurídica para o cliente? Né? De situações idênticas, só que tratadas de maneira tão díspare, né? Então isso é um desconforto para o advogado de você tentar justificar casos idênticos com condenações ou decisões tão diferentes de um lado para outro. E isso eu sinto muito após a reforma trabalhista, porque antes, quando a gente tinha,
né, os processos lá do Itaú, enfim, era mais ou menos linear, né? Dependia do juiz, a gente e da sabia prova, muito assim, da prova. Tinha alguns juízes, né? Eu lembro aqui quando eu atuava aqui em Curitiba, aqui, né? E eu brinco assim, né? Que parece que quando a gente está de um lado, o outro é mais forte. Sim. Que a gente advogava para banco, era uma época que os juízes eram muito mais... A gente perdia muito. Perdia muito, assim. E eram uns processos que... E quando a gente ganhava, era um acontecimento as audiências, sim, porque a gente tinha que o trabalho do advogado do banco era violento, porque a gente tinha que descaracterizar aquilo. E era uma vara ou outra, porque aqui em 20 varas que tinham na época, se pegava ali 2, 3 ali que eram mais... né, o entendimento mais pro lado do reclamado. Eram bem raros. E a maioria era reclamante. E as próprias turmas do tribunal também, né? Exatamente. Tinha ali, né, eu lembro da primeira e da segunda turma do tribunal, que era o 8 a 80, né? Sim. Aí, hoje em dia, já tem outras turmas também que... E mesclou, né? Deu a composição, né? A composição. Então, nós temos, às vezes, um desembargador que é mais pró-empregado, ele está numa turma que ele equilibra, né? Sim. Só que isso também, antes a gente já sabia. Caiu em tal turma, disse assim, a chance de sucesso desse recurso é ótima. Sim. Hoje em dia a gente já não sabe. Não sabe o que vai dar. Exatamente. Né? Assim pode ter um resultado positivo, como não pode. Né? E aí eu lembro também, em 2006, eu fui para São Paulo, troquei de lado, né? Aí eu fui para São Paulo para atuar para reclamante, fui abrir o escritório do Dr. Gerson Graboski lá em São Paulo. Ainda assim, você via que tinha esse entendimento... você ganhava com mais facilidade a sétima e oitava hora, assim, era mais tranquilo de ganhar até. E realmente, quando veio a reforma trabalhista, parece que mudou. Diametralmente, parece que virou uma chave. Virou uma chave, né? Virou uma chave. E aí teve juiz que quis aparecer também, de dar condenações de sucumbência. Sim. Gigantes ali, né, também. Eu lembro até, quando entrou em vigor, foi 11/11/2017, né? Sim. Caiu num sábado. Teve sentenças que saíram no sábado. Porque daí já saiu no noticiário na segunda-feira, já saiu no noticiário, ex-empregado do tal banco foi condenado a pagar 60 e tantos mil de sucumbência. Apavorados. Foi um ano horrível. Porque daí para você explicar, e aí o cidadão já é demitido. Aí muita gente falava, não, cara, já estou desempregado, não quero mais um problema para mim. Sim. E uma chuva de improcedências. Uma chuva de improcedências. Então aconteceu assim, quando começou, parece que puxou a corda, várias improcedências, muitas revertidas. Revertidas. Né? Depois, revertidas. Até essa que foi esse caso que noticiaram tudo que era jornal, ex-funcionário do tal banco. Era de São Paulo. Era de São Paulo, foi condenado a pagar sucumbência de 60 mil reais e tal. Depois reverteu no tribunal. Sim. Mas ninguém noticiou que reverteu no tribunal, né? Porque notícia ruim que dá Ibope, né? E o que aconteceu? Intimidaram-se. Intimidaram. Isso daí foi para intimidar. Foi para intimidar. Foi para intimidar mesmo. Agora, analisando por um outro lado, a reforma trabalhista, ela veio, né, com essa roupagem mais empresária, né? E o que a gente, né, pelo menos foi o meu sentimento assim, que a Justiça do Trabalho virou essa chave meio que para dar uma resposta para a sociedade de que a culpa, digamos, do endividamento das empresas ou dessa situação que o empregado ganha tudo e o empregador não tem defesa, enfim, para dizer que não é bem assim. Exato. Né? Porque foi a época do Temer, né? Sim. Isso daí. Sim. E aí veio toda aquela crise econômica que se sucedeu do governo da Dilma. Sim. Né? Não querendo entrar em política, nada, mas né, se a Dilma errou na parte econômica ou não, ou se pintaram toda essa crise para fazer o impeachment, isso daí tudo é muito... a gente vai saber, eu acho que nunca vai saber exatamente... Ó, Siri dando palpite aqui. Não sei se a gente um dia vai saber exatamente o que aconteceu, né? Porque o que pintou é assim, o governo Dilma
foi uma catástrofe no setor econômico, resultou lá, na época eu lembro que falavam muito de 13 milhões de desempregados e que a Justiça do Trabalho era culpada. Porque daí todo mundo entrava com ação, era uma indústria de ações, né? Teve isso também. E aí você não pode dizer que não. A reforma foi uma resposta a tudo isso, né? A reforma trabalhista veio, eles aproveitaram o impeachment da Dilma, entrou Temer. Temer é muito... caminha, tem um tráfico muito bom, ou sei lá, qual que é... com os empresários, grandes empresários, né? Aí Tasso Gereissati da vida, família Gereissati, aproveitou, costurou, reforma trabalhista. Vamos fazer uma reforma que não, né? Eles acharam que também com a sucumbência, pagamento de custos de sucumbência, iam inibir os processos, né? E de fato inibiu. Porque teve uma redução muito significativa de entrada de ações, né? Foi uma situação assim que a gente até... entrando na Justiça do Trabalho dava uma coisa até ruim, porque a Justiça do Trabalho, a nossa aqui, tinha um movimento gigantesco, então era, digamos, muito movimentado ali, né? Aquilo, e a gente ia fazer audiência depois da reforma, um deserto total, uma audiência aqui, outra audiência ali, e isso dava uma insegurança até para nós, para saber o que porque é o nosso dia a dia, né? Exato. Nós somos advogados trabalhistas tanto de um lado como de outro. O advogado do réu, da mesma forma, se não tiver demanda, ele fica sem trabalho. Sim, e é um erro, né? Até assim, hoje em dia que eu faço reclamante, já faz 16, 17 anos vai fazer que eu faço reclamante. Sim. Hoje em dia eu vejo que o advogado de reclamada tinha que abraçar a gente cada vez que encontra. Sim, porque a gente dá trabalho. Dá trabalho para eles. Dá trabalho para eles. Exato. Porque né? Se encerram as demandas. Exato. Né? Isso não... Agora, um pouco antes da reforma, as decisões já não eram mais... Eu sempre você tem que provar. Então, hora extra, tem que provar. Cargo de confiança, tem que provar que você não exerce o cargo de confiança. Então, tudo depende de prova. Não é como as pessoas imaginam que sempre dá, digamos, ganho de causa para o empregado. Isso pode até ter sido lá atrás, né? Que na época, mas também era diferente, porque, por exemplo, os bancos faziam muita coisa errada. Sim. Né? Mas de tanto levar ações trabalhistas, instituíram o ponto eletrônico, né? Foram se modernizando. Né? Faziam as bobagens ali, né? Sim. Porque se pega na época assim, do Unibanco, eu cheguei a pegar alguma coisa. Aqueles cartões ponto, tudo... Aí no Unibanco eles não tinham caixa, era assistente de gerente. Aí o nome do cargo da pessoa que atendia no caixa era assistente de gerente. E era de cargo de 8 horas. Puxa, esse era molezinha de quebrar o cargo de confiança. Né? E aí o Unibanco, você entrava, tinha umas agências que não tinham o caixa como era, né? Aquela bateria de caixa. Assim. Eram mesas, igual de gerente. Iguais de gerente, né? As mesas. E aí o assistente sentava, mas tinha um cofre. Mas ele tinha todo o aparato do caixa, só que não era o balcão, era uma mesa. Sim. E aí eles achavam que daquele jeito eles iam conseguir burlar a legislação trabalhista. Conseguiram, porque quem não entrou com a ação... Levou uma vantagem ali. O banco levou, né? Perdeu, o banco deixou de pagar 2 horas por dia. Ou de pagar hora extra além da sexta. Mas aí depois que o Itaú comprou o Unibanco, acabou com isso daí, né? É que assim, a visão, por exemplo, de quem é do lado mais do empregador e tal, tem uma visão, claro, diferente dessa situação, né, trabalhista e tal. Mas assim, se existe uma legislação, é a mesma coisa que você pegar um funcionário teu numa farmácia, por exemplo, coloca ele como gerente só no papel, ele não gerencia nada. Pagar hora extra. Só para quê? Só para não pagar hora extra. Exato. Isso é justo? Não é justo. Claro que não. Isso é justo? Mas e por quê? Não, mas a farmácia precisa disso. Não, pere lá. Né? Quando você abre um negócio, você sabe a legislação. Você sabe, entendeu? Então, por quê? Porque o lucro está sempre em primeiro lugar. Não quer dizer que a empresa não vai lucrar. Tem que lucrar. Tem que lucrar, Mas óbvio. até, digamos,
se encaixar aquela situação dentro do que a legislação prevê, se a empresa comete uma irregularidade, ela vai acabar pagando. Tem que E arcar. aí a culpa não é da Justiça do Trabalho, Sim. a culpa é da forma como isso Exato. está sendo Não, utilizado. e a mesma coisa enfim. de utilizar o argumento e falar, não, eu não vou pagar imposto porque eu acho que é abusivo. Exatamente. Não, mas é imposto. Mas daí né? você vai acabar na dívida ativa, você vai acabar. Exato. Né? Vai Não tem ter muito como a escapar. Justiça, o Estado vai te cobrar, né? Sim. E você vai ter que pagar. E a reforma trabalhista veio, salvou mais as pequenas empresas, né? Sim. O microempreendedor individual, isso trouxe algumas vantagens para eles, eu acho válido, Sim. né? Eu acho importante isso, porque é aquilo que eu sempre falo, não se deve usar mesmo o peso de uma caneta, né, no Exato. julgamento de uma panificadora para um banco, né? Exato. Claro, a panificadora quebra, o banco não. Então você tem que ter um olhar diferenciado para situações assim, né? Mas é muito polêmico, o assunto é muito... A legislação poderia ser mais específica, né? Poderia. Poderia beneficiar até a empresa que tem até 20 funcionários, Sim. assim, de 20... Poderia fazer algo mais específico e não esses textos aqui que dão tanta margem para discussão. Dão margem para né? discussão. E assim, a flexibilização das relações de trabalho é muito legal, se você for Sim. pensar. É muito legal. Só que assim, quando você fala da flexibilização, se você está tratando com um alto executivo, Ok. né? Ok. Ele tem, tanto que a arbitragem é cabível nesses contratos, né? Inclusive. Né? Então, o alto executivo ele tem condições de chegar e negociar o contrato de trabalho dele da melhor maneira possível. Mas o empregado de chão de fábrica, ele tem essa mesma condição? Ele não tem. Não tem como. E aí mas aí que entra E daí fica... a importância do sindicato. Sim. Né? Para esse pessoal, esse chão de fábrica, os trabalhadores que não conseguem negociar, né, ele as precisa condições, de um precisa apoio. de um sindicato forte. Mas aí entra na contradição, né? Uhum. Porque reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017. E aí, coincidentemente ou não, em 2018, o Sindicato dos Bancários veio com uma surpresa na convenção coletiva, Na cláusula 11. Cláusula 11 da Convenção Coletiva dos Bancários, dizendo que, a partir de dezembro de 2018, em caso de ganho da 7ª e 8ª hora no processo, compensaria-se essa 7ª e 8ª hora com a gratificação de função que a pessoa recebia. E aí, se faz as contas, zero. Né? Zero. O processo então, assim, zera a 7ª e 8ª hora porque acaba dando... Ele ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Exatamente. Mas, e aí você vê que coincidiu com o enfraquecimento dos sindicatos. Sim. Porque em 2017, né, os sindicatos, principalmente esses grandes, assim, bancários, metalúrgicos... a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Eles recebiam milhões por ano. Sim. E tinha uma estrutura grande, né? Os sindicatos bancários lá, lá em São Paulo, por exemplo, pega lá, é um prédio lá no centro, o sindicato forte. Esqueci o nome das ruas lá, mas é enorme, é uma estrutura enorme. E de repente, não mais que de repente, zerou. De um ano para o outro, atuante. zero. A gente não podia dizer, né? Sempre foi muito atuante o sindicato. Sim, e aí conseguia, né? Brigava pelos reajustes aí salariais. Veio surpresa, né? Uma surpresa muito grande. Essa cláusula que prejudicou muitos trabalhadores. A gente não sabe a situação, como é que foi, né? Se os bancos achacaram o sindicato ali, porque sabiam que ele estava sem dinheiro, sem rendimentos, e aí de uma forma... Foi uma pressão, e o sindicato acabou cedendo, porque isso daqui... Não é negociação. Não. Isso aqui ele sofreu uma pressão e acabou cedendo para a pressão. Retirou o direito do... Mas o principal direito do bancário, né? O principal direito. A reforma trabalhista, já a CLT, de todos os mais de 100 artigos que foram modificados, né, digamos que
80% foi em prejuízo, né? Foi. Do trabalhador. Uhum. E então, assim, você pega uma categoria como o bancário, que já teve uma reforma trabalhista aplicada a ele, e agora com essa cláusula 11ª da Convenção Coletiva, isso então fez com que um enfraquecimento muito importante grande dessas ações, das demandas, e aí você pensa, não, mas isso precisava. Não. A gente está falando de banco, assim, de uma categoria agora dos empregadores dos bancos que contam o lucro em bilhões. Sim. Não precisavam disso daí. Não precisava disso. Fez para salvar os bancos, tadinho, que estavam quebrando. Não, nem um pouco. Não, então na verdade, judicializou isso, sim. Discute-se a validade dessa cláusula, sim. Mas dá a justiça brasileira demora mas tanto para chegar. Muito complexo. Aí tem aquela questão de se você tem que colocar o sindicato na lide ou não tem, uma vez que está pedindo a nulidade de cláusula convencional e é o sindicato que firmou aquela cláusula, né? Exato. Então, assim, e muitas vezes os advogados acabam não discutindo a cláusula 11, a nulidade da cláusula 11, em razão disso. Sim. Né? Porque fica um monstro o processo. Exato. Né? Fica um monstro. E demora daí, né? Demora muito demais. mais do que demora demais. Normalmente. Então, assim, tem algumas decisões, TRT da segunda região, sei que tem uma decisão boa, né, favorável, dizendo que não se aplica, né, aplica a súmula 109, né, que fala que não compensa, né, a gratificação de função tem natureza distinta das horas extras, natureza jurídica. E a gente pode discutir, mas tem muitos juízes que já estão aplicando, né, automaticamente. Os bancos, obviamente, não vão deixar de suscitar, né, a compensação. Sim. Né? Então, assim, foi uma modificação importante e com prejuízo evidente para o trabalhador bancário. Exatamente. Né? E, então, isso é ponto pacífico. A gente não sabe a partir de agora, um novo governo, um governo de esquerda, né, que o entendimento, às vezes, das decisões, ele trilha mais ou menos pela mesma linha do governo, né? Então, assim, tem essa tendência, tem né? essa tendência. Então, pode ser que se enfraqueça isso, com agora a força sindical venha novamente, em razão do próprio governo Lula, né? Que isso traga e que ache uma solução para essa cláusula 11 aqui, que foi notoriamente prejudicial aos trabalhadores. E aí eu vou ter esse paralelepípedo aí, eu vou jogar no teu colo para você explicar para o pessoal aqui. Essa decisão do STF, que você acha que a gente consegue, que daria para reverter em favor dos bancários essa decisão que veio de 1º de junho de 22, né? Que o STF diz que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicação específica de vantagens compensatórias. Aí que vem o X da questão. Desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Então, o que é essa decisão? Essa decisão, ela tem uma interpretação absolutamente ampla, né? Exato. Então, assim, o que você vai considerar como direitos absolutamente indisponíveis? Se você for analisar o bancário, o filão que se tem é hora extra. Hora extra é um direito constitucionalmente garantido. Indisponível. Né? Indisponível. Trabalhou além da jornada legal, né? Estipulada, legal, determinada a ele tem que receber. Então, assim, essa cláusula 11, nessa interpretação, ela estaria saindo fora, né? Prejudicial ao trabalhador. Exato. É aquilo que eu falei, o negociado, digamos, em supremacia do legislado, seria interessante desde que não traga prejuízo ao trabalhador. E qual que é o prejuízo? Aí você só vai avaliar caso a caso. Se fosse
para os hipersuficientes, Sim, né? sim. É o Aí ele caso vai negociar. que até a CLT, né, especificou, aí foi específica mesmo. Sim. As pessoas que ganham acima de 2 tetos do INSS, Sim. que hoje em dia daria 12 mil reais. 12 mil reais. Aí já é um salário. Já são considerados hipersuficientes. São as pessoas, né, que... Tem um nível, digamos assim, não digo cultural, acadêmico, normalmente mais, né, a pessoa já é mais estudada e tal, então ela consegue negociar o seu contrato de trabalho. Até porque o engessamento também da forma como a legislação se propõe, às vezes, dentro de determinadas funções, atrapalha. Isso a gente sabe que é verdade. Então, você pega, por exemplo, esses profissionais da área de comunicação, esses profissionais da área de informática, que têm um trabalho mais, digamos, eles fogem daquela formalidade. Sim. E, às vezes, fica muito difícil de você encaixar uma função dessa dentro da legislação trabalhista. Sim. Né? Engessar o horário de entrada, horário de saída, cartão ponto, às vezes não comporta. Né? Então, você precisa de uma flexibilização para os desiguais, situações desiguais. Agora, isso não quer dizer que a flexibilização vai ser usada de uma maneira para retirar direitos dos trabalhadores. Então, é muito tênue. Mas, né? mas essa retirada essa supressão de direitos trabalhistas, né? Quando faz isso via convenção coletiva... porque aí ele está representando, a categoria está sendo representada. Prejudica a categoria toda. Prejudica a categoria toda. Que nem você falou do chão de fábrica. Pega uma determinada categoria ali, uma indústria. A pirâmide, né? A pirâmide, quantos são operários, quantos são, né? Já são um operário já promovido, daí diminui muito, daí afunila muito coordenadores, gerentes, mas aí para ganhar esse 12 mil é gerente, um gerente mais sênior, um superintendente, um diretor, aí já está lá em cima. Sim. Mas agora vai tratar essa faixa específica da mesma forma que trata o chão de fábrica aqui, né? Porque uma indústria que tenha 6 mil funcionários, desses 6 mil funcionários, quantos ganham acima de 12 mil? Não dá 500. Aí você entra naquela, uma vez fui questionada até com relação aos direitos trabalhistas, por que nos outros países não tem férias, 13º, esses benefícios. Mas assim, vamos pegar, por exemplo, sei lá, Estados Unidos, é que a remuneração deles é suficiente. Sim. Então, assim, a remuneração é baixa e o empregado, ele precisa desse terço de férias, ele precisa do 13º para chegar no Natal, ele poder, pelo menos, comprar um presente de Natal, porque senão fica uma condição... O nosso empregado, ele trabalha numa condição muito justa de remuneração, de salário, de nível de endividamento, então isso é cultural. Sim. Né? É cultural, porque a empresa ela vai visar o lucro e tal, e a diferença entre digamos, o salário dos níveis mais altos e do nível de produção é muito grande. Sim. É muito grande. Então, isso é uma situação a se pensar. Sim. Né? Mas se pega países desenvolvidos que têm um direito do trabalho, uma legislação trabalhista muito forte também. Sim. Pega uma França da vida, que ali se você fizesse uma reforma trabalhista na França, como fizeram aqui no Brasil, eles tacavam fogo no país. Sim. Porque na França falaram em fazer uma reforma da Previdência, tacaram fogo no país. Mas eles têm um viés de esquerda, né? Também forte. Né? Se pega ali também o próprio Egito, né? Que fez uma reforma da Previdência também. Sim, foi. Parou o país ali e botaram fogo no país ali nos protestos, né? O nosso direito é muito mais, né, parecido com o direito europeu ali, direito italiano,
né? Na verdade, o alemão. As nossas leis trabalhistas e a própria Constituição pegou de modelo, né, a Carta del Lavoro da Itália, e em cima disso que foram feitas, né, os direitos trabalhistas. Então, assim, mas é muito mais complexo do que a gente imagina. Exato. Né? A questão trabalhista no Brasil, eu entendo que deveriam modernizar-se as relações de trabalho, eu acho importante, mas eu temo pelo direito do trabalhador sendo sonegado de maneira muito recorrente. Então, assim, nós temos trabalho escravo ainda no Brasil, a gente tem empregado ainda sendo explorado, assim como tem o empregador, aquele pequeno empresário, que ele não consegue se desenvolver, ele depende dos empregados para desenvolver o trabalho dele, e em razão de toda essa gama de leis trabalhistas e tal, ele também não cresce. Né? Então, assim, a reforma trabalhista ela teria que ter vindo de uma maneira a auxiliar essas situações para que o Brasil desenvolvesse, para gerar mais emprego. Não foi o que aconteceu. Não. Quiseram estancar as ações trabalhistas, mas não fazendo da forma correta, né? Não reduzindo os encargos sociais, de repente. Exato, porque os encargos, a pessoa fala assim, eu não vou ter um empregado porque custa caro. Mas custa caro por quê? Se a pessoa não fizer hora extra, se a pessoa não tiver... Mas são os encargos dessa... São os encargos sociais, FGTS, isso não foi mexido. Contribuição, né, do INSS, contribuição previdenciária, que se pega... A contribuição previdenciária da empresa é muito maior do que o empregado contribui. Claro. Né? O FGTS, quem paga é o empregador. Né? O 13º, tudo isso daí tá na conta ali, tudo tem que pagar, mas aí se vê, aí tem que pagar a contribuição social sobre lucro líquido. Você tem que pagar para... Aí vira um imposto. monstro. Então, assim, um funcionário que custa 2 mil, ele custa 4 mil. Custa 4. É a sensação, assim, que dizem, né, que o único que ganha é o governo, né? Porque o empregado acha que ganha pouco, o empregador só paga imposto acha que também. paga muito, né? E ainda agora também não corrigem a tabela do imposto de renda. Foi notícia essa semana semana passada. Há quantos anos isso está sem correção? Se o cidadão ganhar um salário mínimo e meio, já vai começar a pagar imposto de renda. E aí vai ganhar menos... Então, por isso que eu digo, a nossa classe trabalhadora é sofrida. É sofrida. E o empresariado, digamos assim, que está principalmente do ramo, por exemplo, de indústria, eles têm muita burocracia, eles têm muito imposto para pagar, eles têm muitas regras que têm que ser cumpridas, né? Então, o produtor hoje, a indústria, ela sofre muito também. Né? Então, a gente tem que ter um olhar também não só voltado, né? Tem um olhar mais global. Mas, assim, isso não quer dizer que o trabalhador não tenha que ter ainda, né, proteção e tal, porque retirar isso é sucatear o trabalho. Não, tem que ter. Né? Isso tem que ter porque a gente vê, assim, que o ser humano, né, como a gente estudou na faculdade, o filósofo lá, que o homem é o lobo do homem. Se não tiver limitação de jornada de trabalho, vai ter uns engraçados aí que vão fazer o povo trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Se não tiver proteção para o trabalho da mulher, vai ganhar menos, vai não sei o quê. Trabalho infantil, vai ter também, vai ganhar menos ainda. Então, e eu acho que nesse ponto a reforma foi nociva, porque muitas pessoas interpretaram a reforma trabalhista como agora pode tudo. Pode tudo, exato. Agora pode tudo. Então não precisa mais pagar hora extra, não precisa mais... pode ter um desvio de função, pode ter uma equiparação, que agora a justiça está do nosso lado. Exato. Aí caíram no cavalo. Aí caíram no cavalo. Porque a partir do momento que você demonstra, comprova, mesmo com a reforma trabalhista, esses direitos estão ali. Então, exatamente. Então, é muito equivocado. Eu, uma vez, até uma colega minha, ela disse assim, eu tenho uma secretária lá onde eu trabalho e tal, mas não precisa registrar, né? Como não?
Então, assim, as pessoas se equivocaram, né? A própria, né, mudança desse governo de extrema-direita, enfim. Sim. Então, as pessoas acharam que podia tudo. E isso a gente vai ver agora, né? Porque o que acontece? Desemprego, enfim, situações abusivas e tal, e ressurgindo agora com um governo mais de esquerda, que a gente imagina, que dê voz de volta para essas situações, que foi um momento meio negro aí que se teve. Sabe que eu tenho, assim, não sei se é ingenuidade da minha parte, mas eu tenho uma esperança muito grande que volte de alguma forma, né, a remuneração dos sindicatos. Vai voltar de alguma forma, não sei se... Até porque é o viés do governo, né? Como era antes a contribuição sindical, eu acho que não vai ser da mesma... Já falaram que não vai ser da mesma forma. Tem um controle também, né, dos sindicatos. Mas eu gostaria muito, assim, que esse novo governo falasse para todos os sindicatos que fizeram essas bobagem dessas cláusulas aí na convenção coletiva, falar, agora eu vou restabelecer a remuneração de vocês, agora vocês criem vergonha na cara e retirem essas bobagens que vocês fizeram nas convenções coletivas, especialmente com o sindicato dos bancários. Né? Agora vocês vão voltar a ter remuneração, não sei se vai ser o imposto sindical, contribuição sindical, ou se vai ser de alguma outra forma, mas vocês agora criem vergonha na cara. Em setembro desse ano, agora, vocês falem para os bancos, agora mudou o jogo, acabou essa palhaçada de compensação da 7ª e 8ª hora com a gratificação de função. E isso vai dar um... mesmo a questão da sucumbência também, que tenha um posicionamento definido lá, sei lá, do STF, Exato. Né? Ou do próprio TST, que comece a julgar essa questão da sucumbência mais favorável, né, para o empregado, que isso dá Porque se a gente for analisar, a condição de litigante do trabalhador e a condição de litigante de uma justiça comum, ela é diferente. Lógico que é. A Justiça do Trabalho sempre teve instrumentos para coibir uma lide temerária. Se ela visse que... Tá na mão do juiz, na verdade. A vida inteira teve multa de litigância de má-fé, multa de até a própria não era lide muito temerária. usual. Não, mas os juízes mais rigorosos, né? Nós falamos do falecido Dalla Barba. Então, o que acontecia? Um juiz como esse, digamos, você sentava na frente do juiz, uma testemunha falaciosa, que trazia situações inverídicas, e ele batia na mesa e ele dizia assim, não, vamos para por aqui. Né? Então, a pessoa se sentia intimidada. Podia colocar multa para testemunha? Sempre pôde. Sempre pôde. É que assim, em razão do volume das demandas, às vezes o juiz não conseguia parar uma audiência para fazer uma diligência. Né, fazer uma cariação de testemunhas, sendo que a pauta dele, ele tinha mais 15 audiências para fazer. Exato. Então a gente tem esse lado também mais sensível de você entender, né, que dentro da estrutura, às vezes o juiz não conseguia fazer isso, e tem aquele juiz mais detalhista, então que ele preferia parar a pauta dele, né, e trabalhar em cima daquele processo e aplicar litigância de má-fé, aplicar lide temerária, até responsabilidade solidária do advogado cabia. E nós vimos mesmo no Itaú, alguns casos de litigância de má-fé e de responsabilidade solidária do advogado. Exatamente. E isso que ano era? 2006? Não, 2002, 2003... Um pouco antes, 2004. Então, veja, na época que se dizia a Justiça do Trabalho é totalmente pró-empregado. Não, e nós estávamos do lado do empregador. Tivemos sucesso em algumas demandas, quando demonstrava que tinha mentira nas teses, a gente podia suscitar, e tinha o respaldo do judiciário. Então, assim, é muito equivocada essa visão de que a justiça ela vai entregar tudo de maneira fácil. Né? Não é assim que funciona. O trabalho do advogado trabalhista tem que ser também valorizado, porque é um trabalho de formiguinha. Claro que os maus profissionais sempre vai ter, mas em qualquer área do direito.
né? Mas tem até médico Do direito ou de outras áreas. Tudo, né? qualquer um. Se fala, mas médico lida com a vida, mas tem os Sim. maus profissionais, tem os que mentem, que enganam, que fazem bobagem, tem engenheiro que derruba prédio, Sim. que constrói, o prédio cai. Né? E agora o advogado trabalhista virou o vilão, né? Exato. Porque trabalha em cima de uma mentira. Pera lá. Não. Se ele não provar aquilo, é impossível o trabalhador ganhar. Exatamente. Né? Então depende de prova, depende de elementos. Vamos pensar, o empregador realmente atuou de maneira correta? Aquilo tem uma brecha na legislação que permitiu que o juiz deferisse? Tem, obviamente que tem. Então, Sim. assim, essa análise simplista, né, que foi feita de que o problema trabalhista estava na indústria, teve uma indústria das reclamações trabalhistas? É claro que teve. A gente sabe que teve. Mas isso foi se modernizando. Um pouco antes da reforma trabalhista, isso já não se imperava mais. Não, a reforma... Muitos anos já. Uma das coisas boas que eu vi na reforma era que, assim, espantou esses aventureiros, Sim. esses advogados aventureiros, né? Que, vou no trabalhista, se eu perder o processo, não dá nada. Não dá nada. Beleza, esses aí foram para outras áreas, porque os aventureiros, assim, eu deixei de ver também na Justiça do Trabalho. Que movimenta o judiciário, a máquina judiciária, mas aí não dá nada, uma lide temerária, e daí fica por isso mesmo. Ficava por isso mesmo e pronto. Isso daí, assim, realmente afastou esses maus profissionais. Sim. Não sei para onde que foram, para qual área do direito foram, mas muitos saíram do trabalhista por conta disso. Exatamente. Na verdade, o advogado que ele está visando um caminho mais fácil para, não desenvolve tese, não é aquilo assim mais reto, né? E aí ele viu que aquilo ali não tem mais campo fértil, ele já sai e vai para outra área. Exatamente, né? E aí a gente já está falando, até ia perguntar para você, mas a gente já está falando isso daí, que após tudo isso daí, né, essas mudanças aí de enfraquecimento do sindicato, reforma trabalhista, culminou no enfraquecimento dos sindicatos, que daí veio a cláusula 11 da Convenção Coletiva dos Bancários, decisão do STF que sabe-se lá Deus se daí com essa decisão do STF vamos começar a decidir que a cláusula 11 é inconstitucional, né? Porque desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, encaixa a cláusula 11, porque as horas extras é algo sagrado ainda. Está no artigo 7º da constitucionalmente garantido. Constituição Federal, né? E até porque está mandando compensar verbas de naturezas distintas, né? Além de ser um direito indispensável, indisponível, está compensando com uma verba contrário a uma própria súmula, que já na súmula 109 fala exatamente isso. Exatamente isso. Então... Aí, o que você viu de todo esse panorama? O que mudou na advocacia? O que mudou para melhor? O que mudou para pior? O que você acha que... Eu acho que para melhor, pegando esse gancho aí que você mencionou das aventuras jurídicas e tal, eu acho assim, meio que peneirou, né? Sim. Os bons advogados, isso que continuaram atuando na trabalhista são os sérios, né? Aqueles que estão brigando legitimamente pelos direitos dos trabalhadores, né? Então isso elevada no nível, né? Isso. O que eu acho que foi prejudicial para a advocacia é que os escritórios essencialmente trabalhistas, principalmente aqueles de advocacia de massa, o que aconteceu? Tiveram que demitir, né? Sim. Demitir os seus colaboradores, no caso, né? Reduziram muito, então teve muito colega advogado que acabou ficando numa situação bem difícil, né? Por quê? Porque reduziu a entrada de ações e, obviamente, que a demanda não era a mesma, né? E aí veio a modernização também do próprio processo, né? Sim, porque daí veio o PJE, sistema, eu vejo assim, se comparar até o meu escritório, né? Eu comecei com o meu próprio escritório em 2012, né? Então vai para 11 anos agora. Eu cheguei a ter 35 funcionários. Sim. Mas era a época que se tinha que distribuir ação
imprimir todas as convenções coletivas, você tinha que demandava um trabalho meio que artesanal, né? Ali. Exato. Era bem artesanal. E assim, a Justiça do Trabalho de São Paulo também, porque aqui em Curitiba... Demorou mais, né? Demorou mais, aqui já tinha o escritório virtual, né? Muito antes do PJE. Ótimo, inclusive. Mas lá, a Justiça do Trabalho, inclusive, passava trabalho deles pra gente, pros advogados. Porque a gente tinha que numerar as páginas. Aqui já foi assim, né? E você tinha que numerar os documentos. Sim. Então, assim, coisa que era o que os funcionários, né, os servidores da Justiça do Trabalho faziam, porque 2000 e sabe Deus quanto lá, a gente simplesmente chegava com a ação, tudo bem que era uma resma de papel, porque você tem que juntar todas as convenções coletivas, os documentos da pessoa, a petição inicial, tudo. Você chegava lá, às vezes era 400 páginas, já só a petição inicial. E além do que, o custo, né, disso. Isso. Então você tinha que ter o serviço de publicação, serviço de controle de prazos, você tinha que ter pessoas para fazer essa parte, que fazia, tinha que imprimir, colocar no processo, numerar, parar, né? Então isso era oneroso para o escritório. Exato. Ele tinha que ter uma estrutura grande para fazer isso. Hoje não. Hoje é tudo muito fácil. O próprio advogado da ação, ele faz tudo. Porque a gente tinha estagiário só para fazer isso, de montar essa papelada e para ir no fórum tirar cópia e carga de processo. Né? Então, eu lembro que eu tinha... Eu não vou lembrar exatamente, mas tinha uns 3, 4, 5 estagiários... Só para isso. Só para isso. Porque... E hoje, né? Você baixa o processo... O próprio advogado que vai fazer vai protocolar a petição inicial, já faz tudo isso daí. Faz tudo. Quem faz o prazo, protocolo. E hoje você não precisa nem viajar para fazer audiência. Não, exato. Você pode advogar, entrar com uma ação trabalhista lá no Amazonas, né? E estando trabalhando aqui em Curitiba. Exatamente. Então isso facilitou de uma maneira muito importante, significativa, isso foi bom. Né? Resposta mais imediata, deu mais celeridade à justiça, diminuiu o volume das demandas, campo de trabalho, né? E simplificou um pouco, né? Então aquilo que nós falamos, aquela vez que nós conversamos, das peculiaridades dos casos e tal, e isso está ficando cada vez mais sublimado, porque em razão do volume, né, em razão da celeridade, os tribunais têm metas para cumprir, ele tem um prazo para dar a sentença, ele tem um prazo para eliminar aquela pauta, e às vezes esses pormenores não cabem dentro dessa estrutura de audiência, uma audiência mais célere, Então, assim, cabe a nós, né, advogados, pensar o que é mais importante para... É engraçado isso, né? Porque, assim, reclamavam muito, até juízes reclamavam da indústria da ação trabalhista, que tinha advogado que, né, fazia no volume, de qualquer jeito. E aí, quando entrou o CNJ, começou a colocar meta para juiz, para os juízes, para os desembargadores, tudo. Aí a reclamação vem do nosso lado agora, né? Que virou uma esteira de produção de sentença. Aquelas sentenças que o juiz analisava, que vinha de 30 páginas de sentença, mas ele analisava jurisprudência, doutrina, a prova. Principalmente aqui, né, no Paraná. Aqui no Paraná citava os depoimentos e tal. Hoje em dia... negócio eu pelo menos assim, aqui em Curitiba eu voltei a morar aqui faz 1 ano só, mas em São Paulo já cheguei a pegar sentença de 3 páginas de bancário. Santa Catarina também é bem como é que pode um negócio desse? A pessoa fala assim, não, é cargo de confiança porque é meu entendimento e porque a prova testemunhal provou. Não cita nada, não cita os depoimentos, não cita uma jurisprudência, uma doutrina. Porque eu quero que seja. Aí você levar um processo desse adiante, né, principalmente em razão do próprio artigo 896, né, da CLT, para o recurso de revista, que tem que constar do texto do acórdão. Então é um trabalho hercúleo, né, que você tem que fazer para embargar, para constar, e mesmo assim... né? Apesar de ser matéria fática. A segunda instância vira a primeira de novo, né? Porque como a primeira fez uma sentença nas coxas, a segunda instância é que vai analisar aquilo lá como se fosse a primeira. Porque ele vai analisar de verdade, né? Porque o tribunal ainda
Eu ainda acredito, embora, né, venham as decisões contrárias para a gente, mas assim, eu ainda respeito muito a segunda instância, Claro. porque... É a oportunidade que você tem ali de demonstrar, Exatamente, seja né? num memorial, seja numa sustentação oral, né? E- Você vai chamar atenção, e os né? desembargadores que estão lá não estão à toa, Não. né? O que, assim, se for colocar, não existe pior, mas na pior das hipóteses, está lá pelo tempo. E a são os juízes da experiência- velha guarda, né? Que a gente Sim, diz. Que é sim. onde a audiência era mais artesanal. Então, eles dão valor para esses Exato, detalhes. analisam, prova É. testemunhal, tem lá cada um, né, cada turma, cada desembargador já tem seu entendimento, mas são entendimentos de anos, já de Sim. décadas, né? É. Os que estão lá, os desembargadores mais novos, têm décadas de juiz. E a própria condução da audiência que a gente vê de juízes recém-impossados e de juízes que estão, digamos, são substitutos ou agora viraram titulares, né? Mas eram substitutos na época que a gente fazia as audiências num volume grande. Você vê um entendimento e a postura na audiência é completamente diferente. Então, esse juiz que hoje é o juiz titular, ele tem uma postura assim mais dessa nossa, detalhista, da audiência mais artesanal. Sim. O juiz novo, ele já busca mais a solução, né? Sim. Mais prática, mais objetiva, né? Chegando até eu acho que isso até é uma questão de geração, né? É até uma questão da geração. Tem um conflito aí, porque os mais jovens têm essa pressa, né? Sim. Que Eles já estão acostumados com esse negócio de meta, né, digamos. Então, os novos já querem fazer volume, já querem... eu vou fazer sei lá quantas sentenças por mês que é a meta, já vou bater a meta, eles já vou... têm foco nisso, né? E os juízes mais antigos, eles têm ainda essa... E muitos deles estão no tribunal. E aí cabe a nós também trazer isso e tal. E eu lembro ainda, assim, tem coisas que a gente nunca mais viu, assim, né? Eu lembro de juízes aqui de transformar, porque aqui a data da audiência em diligência para analisar melhor a documentação, ou até para pedir, que eu achava um absurdo, mas tinha juiz que pedia para juntar mais documentos, porque ele não se sentia pronto para julgar. Transformava em diligência, junta tal coisa. Para eu julgar, marcava o julgamento para dali um mês, sei lá. Mas aí se vê que o cidadão leu tudo, leu até aqueles documentos chatos que a gente juntava, porque juntava ficha financeira, ficha funcional, ficha desde que o cidadão entrou no Banestado lá em 1900 e bolinha, e analisava e pedia que, tá faltando documento aqui. O banco junte tal documento. Então assim, o cara leu, o cara se esforçou para entender o processo e tá... E aqui tinha essa característica. Nunca mais vimos. Uma vez eu fiz uma audiência em Brasília e o juiz, eu até estranhei, porque normalmente as cartas precatórias e tal, né, eles não tinham a mesma complexidade das audiências daqui. E aí o juiz falou assim para mim, doutora, a senhora tem muitas perguntas? Eu falei, sim, eu tenho uma relação de perguntas e tal. Daí ela disse assim, ele falou, então vamos... Por parte, ele fez uma audiência bem longa e ele disse assim, porque eu sei que os meus colegas do Paraná são muito detalhistas, então ele fez uma audiência bem... E isso me chamou a atenção, porque Santa Catarina, já fiz carta precatória que o juiz indeferiu quase todas as perguntas. Sim. Mas, ele só está cumprindo E o que aconteceu? Voltou para Curitiba. Mandaram de volta. E mandaram de volta. Sim. Então, assim, e a gente que tem escola aqui no Paraná, Rio Grande do Sul também é assim. Rio Grande do Sul é super Rio Grande do criterioso Sul também. é bonito de ver até. Né? Porque no tribunal eles têm debates orais, eles levam mais a sério. Né? Não é que os outros tribunais não levam a sério, mas eles têm uma linha um pouco mais simplista. Né? De volume, né? Tem mais volume. Quanto mais volume, mais... óbvio, o juiz é um ser humano também. Chega uma hora que ele está muito
com muito processo, muito assoberbado, e não tem como, né? Aí, se ele é detalhista com você, o cidadão, o advogado que está lá fora esperando, começa a fazer piti, dá piti tem porque que ter um equilíbrio. Absurdo, não respeita, parará. Sim, ele tem que saber uma razoabilidade. Eu já fiz audiências, por exemplo, fiz uma audiência que demorou 6 horas. Sim, aí você sai e tá todo mundo te olhando feio. Isso não é razoável, entendeu? Não é bonito dizer que fez uma audiência que durou 6 horas, né? Tem alguma coisa errada aí, não precisa, não tem cabimento isso, né? Mas assim, tem colegas, a gente sabe que tem colegas nossos que às vezes não é culpa do juiz. É culpa do outro advogado que também... E o juiz, para não cercear o direito de produção de prova da parte, o juiz que é mais tranquilo, ele permite. Sim. Né? Mas... E tem advogado que não tem noção de ônus da prova. Não. Sai perguntando tudo E aí começa a fazer, às vezes até interessante deixar, né? Que daí ele começa a fazer prova para o lado adverso. Exatamente, né? Às vezes até interessante. Mas enfim, faz parte, né? Faz parte da... Exatamente. A gente já até coloquei aqui para te perguntar também, mas a gente já conversou o que né, desse próximo governo, o que vai mudar, né? Eu acho que até você já falou bastante sobre isso daí. A ideia de um governo mais de esquerda, de ter um olhar, né, diferente para o trabalhador, e assim, mas não prejudicando o empresariado. Sim. Acho que isso é importante pontuar, né, porque não é a partir do prejuízo do empregador que se faz o direito do trabalhador. Até porque a gente sabe assim, né, que o Estado, embora o PT, a extrema esquerda, assim, tem uma dificuldade de entender isso, mas assim, o Estado não gera riqueza. Sim. O Estado gasta, né? Quem que gera riqueza e enche o cofre do governo, do Estado, para o Estado daí distribuir, né? Fazer o que teria que ser a distribuição social, né? A questão mais social. É a iniciativa privada, são os empresários, né? Pequenos e médios são até os que mais contribuem, né, com a riqueza, com o pagamento de impostos. Óbvio que os grandes, os gigantes também, mas esses aí têm uma representatividade muito melhor, maior, né? Eles têm seus deputados no Congresso, têm seus senadores, a gente vê que tem legislações específicas para esses grandes, tanto na parte tributária quanto na parte trabalhista. Agora, né, os pequenos e médios geram grande parcela de emprego e de riqueza, né? Consequentemente de riqueza. Né? Claro, então assim, eu acho que os pontos positivos que a gente teria que acreditar numa visão otimista, né, de que os direitos dos trabalhadores que estão sendo sonegados realmente sejam garantidos. Né? Agora, aquele empregador que faz tudo conforme o que a legislação prevê, dentro da razoabilidade, né? Essa análise mais criteriosa, às vezes, do juízo, olhando o lado da empresa, ou que o trabalhador está exagerando aqui, isso precisa. Sim. Né? Isso precisa, isso é necessário. A reforma trabalhista trouxe essa visão, né, de você defender os dois lados. Mas o que eu penso num ponto positivo para os trabalhadores digamos assim, da Justiça do Trabalho trazer esse novo ânimo de defesa mesmo, né, dos interesses, dos direitos sonegados e um olhar, né, para que não haja situações de exploração ou né, e que o nosso ramo não acabe. Sim, mas assim, não vai acabar, né? Nós, por mais que uma grande parcela da população torça para que acabe a justiça ao trabalho, é a mesma coisa que dizer que vai acabar o direito do consumidor. Aí o cidadão vai falar, tá, mas como é que eu vou brigar com a Claro, com a TIM, como é que, né, que são as empresas de telefonia, são as campeãs de ações, né, no PROCON, no juizado especial. Tá, mas aplica essa mesma lógica para o empregado, para o empregado, né, o operário, né? Exatamente. Como é que ele vai discutir o salário dele e os benefícios? Como é que ele vai discutir lá com o Itaú da vida, com uma Gerdau, com uma construtora,
uma Odebrecht da vida. Não tem como, né? Agora, facilitar as relações, flexibilizar, facilitar os acordos, tudo isso é muito positivo. Sim. Né? A gente tem que modernizar as relações de trabalho, ok. Mas modernizar não é dar lado para essas cretinices aqui do sindicato. Dessas cláusulas aí que retiram direitos. Que retiram direito, né? Por mais que falem aqui, o STF decidiu. Tudo bem que o STF é o guardião da Constituição, então ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Fala, tudo bem, vocês negociem, desde que não prejudique, até porque não também venham com o STF desrespeitando direitos constitucionais, julgando questões trabalhistas, ele é meio complicado, né? É uma lástima, porque né? é uma lástima já. E aí se vê quem que atuou na trabalhista, no direito do trabalho, os ministros que atuaram, né? Rosa Weber, sim. o Lewandowski, né? As decisões deles, você vê que são decisões ponderadas, sóbrias, de quem entende de direito do trabalho. Agora, você pega o Gilmar Mendes, por exemplo. Que não gosta do direito do trabalho. Né? Se vê então, que não gosta. Julga com raiva, né? Julga daquela com matéria. raiva, né? Então, e tem muito isso, aquela aversão, né? Sim. Aversão, quando você fala assim, eu sou advogado trabalhista. Trabalhista? Deus me livre. Essa matéria na faculdade eu não gostava, não sei nada de trabalhista, não quero saber. Então, assim, cria uma... Mas daí o cidadão chega a ser ministro do STF e vai fazer o quê? Cria uma aversão. O direito do trabalho está na Constituição, né? Está na Constituição. E banalizam. Eu vejo isso, às vezes, na própria faculdade, né? Ali que eu dou aula, as pessoas dizem assim, o direito do trabalho como se fosse fácil. Isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Já peguei até alunos assim, eu escolhi o TCC na área de direito do trabalho porque me disseram que era mais fácil. Como mais fácil? Como mais fácil? Direito do trabalho é muito complexo. E se você for, não sei, é que a gente digamos, nós nascemos a nossa advocacia através do direito do trabalho. Sim. E a gente tem um romantismo em cima disso, a gente gosta do assunto, a gente, né, eu acho, digamos, brilhante o direito do trabalhador, você defender um trabalhador que está com o seu direito sonegado, ou até um empregador que foi injustamente acionado, né? E você, digamos, absolvê-lo daquela situação, uma improcedência de uma ação temerária, não é uma lide bonita? Claro que é. Mas até hoje, assim, eu passo em frente de Justiça ao Trabalho. Tinha uma época que eu morava em São Paulo, morava do lado ali da Justiça do Trabalho, ali na Barra Funda. E eu passava de carro com os meus filhos, falava, olha que a gloriosa Justiça do Trabalho. Eu sempre falei para os meus filhos, né? Assim, porque caminha, ela anda, ela dá resultado. Se entra com processo no cível, fica 10 anos para o juiz dar uma sentença. E a Justiça do Trabalho é justiça social na veia, né? Na veia. Só quem litiga ali que sabe. Né? Então, não é uma briga ali de... capitalismo, não sei o que. Não estamos falando disso. Estamos falando de direitos essenciais. Que é um ramo rentável? Sim. Exato. É um ramo rentável. Agora, se souber trabalhar direitinho e tal. E agora tá vindo assim, eu tô muito feliz assim em ver no Facebook, Instagram, essas coisas que tá vindo muita gente falando de empreendedorismo na advocacia, né? Porque até no nosso tempo a faculdade de direito formava, assim, eu não gosto de usar um termo muito forte assim, mas assim, era para formar pessoas medíocres. Ou, no máximo, assim, formava o advogado para ele ser empregado dos outros. Sim. Ou para fazer concurso. Né? Porque nunca foi falado abertamente desse empreendedorismo na advocacia. E as possibilidades, né? As muitas possibilidades. Até porque na faculdade, quando você aprende, tem a matéria lá da ética, pintam como, é um pecado capital você fazer propaganda, é pecado capital você fazer marketing, é um pecado capital você captar cliente. Sendo que nos outros ramos, você vê outdoor de médicos, outdoor de dentista no interior do Paraná, e o advogado não pode... Não pode nada, Não pode nada. Então, eu espero
conseguir trazer esse pessoal aí que está fazendo essa questão do empreendedorismo, do marketing, aqui para a gente conversar aqui no podcast, aqui, porque eu acho assim, que é um negócio libertador. Sim. Para quando a gente, né, que nem você mesmo citou, dos advogados, os escritórios que estão diminuindo. Sim. E que muitos advogados ficaram desempregados. E aí cai numa questão assim, os coitados ali ainda caem numa... Você tem que, de alguma forma, você tem que se sustentar. Então, se num primeiro momento se vira autônomo, vou fazer audiência, né? Vou virar audiencista, né? Chega a Madelon, no teu escritório, se estiver precisando, estou disponível para fazer audiência, fazer prazo e tal. Aí o cidadão está precisando, está enforcado, fala, eu faço por R$100, eu faço uma audiência para você. Aí a OAB vem no pescoço, tanto teu quanto do cara, porque não, tem a tabela da OAB que é R$500 uma audiência. Tem que ter um status que não se coaduna com aquela realidade. Exato. Né? Daí o cidadão, você vai falar, opa, eu não quero problema com a OAB, então... Rodrigo, não vou te chamar mais para fazer audiência. Aí o cara já estava desempregado, foi fazer um bico ali para ser audiencista. E ele acaba desistindo da profissão. Desistindo da profissão. Né? E assim, eu acho que... E eu vejo, assim, o pessoal, assim, que faz audiência. Eu tenho alguns parceiros, assim, que fazem audiência e que ganham, conseguem tirar um dinheiro bom. E não é bico, é assim, é fazer audiência, é você ter a tua, é a tua profissão, é você se especializar. Às vezes você tem um escritório, ou né, nem escritório, você é um advogado, você é bom de audiência. Sim. Né? Quanta gente a gente conhece que era bom, né, e que pode fazer. Aí não precisa ser empregado teu, porque ele pode fazer audiência para você, pode fazer audiência para mim, pode fazer para ele. A flexibilização, aí ele tem autonomia na hora de fazer. Só que se ele fizer por R$300, que está abaixo da tabela da OAB, mas ele fizer R$300 vezes 30 audiências... Aí é dele, né? Ele faz no mês, ele consegue tirar um dinheiro legal. Aí é com ele. Né? Mais do que se fosse empregado. Sim. Com certeza. Né? Aí ele vai se adequando. Esses parceiros assim, que fazem audiência, fazem prazo também. Pô, tem gente ali que trabalha comigo que consegue tirar 7, 8 mil por mês só comigo. Fazendo audiência e prazo. Sim, e a advocacia tem muito isso quando você falou de se formar. Assim como qualquer outra profissão, você tem tem o advogado que ele serve para ser um consultor, digamos. Ele vai trabalhar em consultoria, ele tem um serviço mais... Tem aquele que é mais ponta firme em audiência, ele tem aquele que gosta de fazer prazo. Sim. Né? Então, assim, você tem que encontrar dentro... Tem o advogado que é comercial, que ele vai desenvolver o escritório dele, ele vai... Mas tudo dentro da área jurídica. Então, assim, tem um universo. Mas deveria ter pelo menos uma... pincelada na faculdade, assim, de mesmo o cara que gosta de fazer consultoria, tem gente que fala, eu não gosto de audiência, não gosto de litígio, não gosto de processo. Mas aí, às vezes, ele está forçado a fazer audiência. Mas ele precisa conquistar cliente para fazer a consultoria dele, né? Sim. De qualquer forma, ele precisa ter um pouco desse aprendizado comercial, essa parte comercial. Mas assim, daí você tem que explorar. Você não vai pegar uma pessoa que gosta de movimento, de comercial, de falar com as pessoas e botar para peticionar. A pessoa não gosta de peticionar. Não. Então não vai sair uma petição adequada, porque ele está deslocado. Ele não tem vocação para fazer aquilo. Né? Então ele tem que se encaixar dentro daquilo que ele faz melhor. Né? Então é aí que eu acho que não dá para se formatar o advogado. Ele vai fazer uma sustentação oral brilhante. Ele pode ser um excelente advogado e não saber fazer sustentação oral, porque aquilo não é dele. E tá tudo bem. Né? E tá tudo ótimo, bem, não tem problema nenhum. O advogado não precisa ser... É a mesma coisa que você pega um médico, que ele vai saber ser cirurgião, fazer diagnóstico, fazer exame, fazer... Obviamente que não, ele vai se especializar numa coisa. O advogado é a mesma coisa. Exato. Né? Então você não pode colocar dentro de uma caixa e dizer assim, ele é um excelente advogado porque ele faz audiência. Ele pode ser um excelente audiencista. Sim. Mas às vezes ele vai fazer uma petição e ele não tem aquela mesma excelência que ele tem quando ele está representando ali, está falando. Exatamente. Então você tem que achar o teu espaço. Né? Isso é importante. Mas enfim, faz parte do jogo. Eu acho né? que a coisa está andando, o direito do trabalho
como acho que a gente pode extrair aqui dessa nossa conversa, que acho que dá para... O futuro é promissor, né? Com esse novo governo. Já passou um pouco também da reforma trabalhista a questão do justiçamento dos juízes com relação ao direito do trabalho. Sim. Não sei. É difícil falar, né, que está sendo encontrado o equilíbrio. Sim. Nunca vai... Assim, é difícil saber o equilíbrio. O mundo está mudando muito rápido também, a internet, as coisas todas aí, na modernidade, de uma forma geral, está mudando muito rápido, né? O mundo está mudando muito dinâmico, mais tudo muito rápido dinâmico. Do que pegar lá 2000, E as relações de trabalho, a tendência é se modernizar. Exato. E a tendência, toda essa estrutura aqui prevista na CLT, se desencaixando, porque as relações de trabalho vão ficar muito dinâmicas e não se encaixam dentro. É aquele exemplo que eu dei dessas empresas de agências de publicidade, ou o próprio trabalho no Google, ou trabalho que ele não se encaixa dentro. Aí, digamos, a proteção vai ter que ser evoluída. Exato. O problema é que a lei, aqui no Brasil, pelo menos, né, ainda se desenvolve muito mais lerda, muito mais devagar do que as mudanças da sociedade. Né? Eu já vou estar aposentada, né? Se Deus quiser. Quando mudar tudo isso aqui. Mas, por enquanto, vamos defender o direito dos trabalhadores. Exatamente. Exatamente, isso aí. Mas então, beleza, Mário. Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Foi um prazerzaço conversar com você, conversar oficialmente, gravado. Sim. Vamos ficar com essa lembrança aqui pro resto da vida aqui, que agora o que cai na internet fica para sempre na internet, né? Então, muito, muito legal a tua iniciativa, né? Fiquei muito honrada de você ter me convidado. Que bom. A gente dividir, assim, discussões que antes nós dividíamos no escritório, num almoço, numa conversa informal, que sempre conversamos, né? Sim. Seja de questões pessoais ou de questões profissionais, mas é muito legal essa tua iniciativa, trazer esse assunto, é um assunto que me encanta, né? Eu gosto de falar sobre isso. E muito obrigada, fico muito grata. Obrigado, Mário. E até a próxima, né? Até a próxima.